Olá, a Conexão Legislativa está no ar. Olha, o ano caminho para o final já, não é? Estamos no mês de outubro de 2020. As aulas presenciais voltaram em algumas escolas no último dia 7 de outubro para toda a rede de ensino, da educação infantil ao ensino superior, nas redes públicas e também privadas aqui no estado de São Paulo. Mas os prefeitos é que têm a autonomia para liberar ou não o retorno dessas atividades. Aqui no Conexão Legislativa, a gente quer saber a realidade dos municípios, os seus desafios e seus aprendizados, para que a gente possa compartilhar com você. E hoje a nossa conversa é com a secretária de Educação de Araçatuba, a Silvana de Souza e Souza. Seja muito bem-vinda, secretária. Muito obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da experiência de Araçatuba nesse momento da pandemia. Pois é, secretária, eu que agradeço bastante. Tive a oportunidade de olhar aí, vocês têm vários vídeos publicados, fizeram lives, vocês não pararam, não. E eu queria até falar bastante hoje no programa sobre avaliação, porque o pai que está em casa, a criança e o próprio professor, é um momento de muita mudança. Mas antes eu queria saber se vocês retornaram às aulas, pelo menos em parte, como é que está aí em Araçatuba? Aqui no município, o decreto do prefeito autorizou o retorno para as atividades de recuperação. Então, tudo tem sido feito com muita articulação com os profissionais da saúde. Pelo contexto da pandemia, entendeu-se que o mais prudente seria não voltar às aulas presenciais nesse momento, porém, pensando naqueles alunos que possam estar tendo dificuldades para continuarem tocando a sistemática virtual, a sistemática remota, foi autorizado que as escolas desenvolvam atividades de recuperação e aí com um agrupamento menor de alunos, uma duração menor do tempo de permanência na escola e exclusivamente para aqueles alunos com uma necessidade desse acompanhamento mais próximo. Na rede municipal, então isso vale para todas as redes, e na municipal nós optamos por esse processo de recuperação individualizado. Então, os alunos estão sendo atendidos de forma individualizada, aqueles que têm a necessidade. Disponibilizamos, inclusive, transporte escolar para aqueles que não têm acesso próximo à escola. E todos esses que estão com uma dificuldade maior, que estão tendo problemas para acompanhar de forma remota, estão com essa oportunidade do acompanhamento individualizado. Uhum. Secretária, para saber quem precisa de recuperação ou não, é preciso avaliar. E aí a gente já consegue entrar um pouquinho nesse tema que interessa bastante. Como é que vocês têm feito essa avaliação? Eu vi uma live de vocês, uma das orientadoras dizendo, olha, é importante fazer o registro, né, de tudo, do aluno para você acompanhar, né? Como é que tem sido a avaliação? Sim, é um momento que a gente consegue avaliar aquilo que está sendo ensinado. E é muito difícil a gente conseguir avaliar aquilo que está sendo aprendido, né? Então, por mais que a gente crie estratégias, ferramentas, então na questão avaliativa desse momento, um dos pontos que entendemos ser fundamentais é a clareza de critérios. Então, a família, a criança, precisa saber de que forma ela está sendo avaliada, quais são os critérios que estão sendo considerados. E nesse momento, os critérios que nós estamos nos pautando, eles incluem tanto a autoavaliação, eles incluem a participação dos estudantes nas atividades remotas, quer sejam elas online, quer sejam elas impressas, e avalia também uma atividade que é feita exclusivamente com a finalidade de aferir o desenvolvimento. É claro que nós sabemos que essa atividade feita no contexto familiar, que a gente não sabe de que forma exatamente essa criança está demonstrando a sua aprendizagem, ela não é uma avaliação fidedigna, que demonstre de fato a aprendizagem da criança, mas são indícios que servem para o professor se pautar nisso e observar aquele aluno que não está dando devolutiva ou aquele aluno que mesmo dessa forma, com a avaliação sendo feita no ambiente doméstico, não tem demonstrado que está conseguindo compreender os conteúdos, que está conseguindo avançar. Então, esse
principalmente aqueles que não estão tendo uma devolutiva das atividades, não estão dando essa devolutiva, e com aqueles que na devolutiva demonstram uma dificuldade, demonstram que estão precisando de um acompanhamento mais próximo para que continuem se desenvolvendo. Secretária, a senhora falou em autoavaliação. Eu sou do tempo que, assim, prova era prova e tinha caneta vermelha, né? Então a gente assustava, né? Então você via uma nota 3 ou um D, né? E a gente ia desesperado para casa, medo de apanhar da mãe. Hoje isso mudou. Eu vi uma entrevista de uma professora falando: olha, eu fiquei muito bem surpresa com a autoavaliação, porque alguns alunos foram mais rigorosos com eles do que a gente mesmo é, dizendo: olha, isso eu aprendi, isso eu não aprendi. Vocês têm crescido com essa questão? Isso acontece, né? A gente se depara com os dois aspectos, né? Tanto aquele que muitas vezes não deu muita devolutiva e que considera que está tudo bem, mas o contrário é o que a gente mais percebe, das pessoas tentando de fato demonstrar através da autoavaliação como tem sido o desenvolvimento dela nesse período. Então, a gente atribui pesos também, né? Então, não podemos atribuir para a autoavaliação um peso total dessa nota. O ideal até, se fôssemos analisar esse período, é de que nem precisássemos atribuir nota, porque o mais importante é manter a criança estudando, manter a criança procurando ter um ritmo diário de aprendizagem, de estudo, e avaliar no retorno. Sabemos que essa avaliação diagnóstica no retorno vai ser fundamental, mas estamos cercados por um sistema que possui leis, que possui toda uma especificidade que nós precisamos cumprir. Então, por conta disso, nós temos que atribuir notas, mas nós entendemos que essa nota que está sendo atribuída nesse contexto da pandemia, ela não pode ser uma nota excludente, que vá fazer com que o aluno, que muitas vezes não tenha tido todo o amparo necessário para progredir, todas as ferramentas necessárias e diversificadas para ele superar as dificuldades dele, fazer com que ele seja penalizado. Então, nós precisamos ter avaliação, porque é um preceito legal, o sistema nos impõe isso, mas não pode ser uma avaliação excludente com a finalidade de classificar. Não é uma avaliação classificatória nesse momento. É uma avaliação até para retomada de estratégias, para rever onde podemos melhorar, fazer com que a criança tenha a continuidade no processo educativo, e aí sim, no retorno presencial, vai ser de fundamental importância a avaliação diagnóstica e a oferta de ferramentas de recuperação de aprendizagem. Se a avaliação não for feita com a finalidade de recuperar aquilo que o aluno não conseguiu assimilar, ela perde a validade dela, né? Uma avaliação com um mero fim classificatório de nada enriquece o processo educacional. Uhum. A senhora sabe que eu entendo perfeitamente essa questão do sistema, né? Se o sistema todo é preparado para que você passe no Enem, né? Então, claro que didaticamente você fica um pouco amarrado, você tem que preparar, sim, esse aluno para isso. Agora, também tem o preparo para a vida, né? Eu conversava com uma especialista, no caso da Universidade de Harvard, como eles avaliam a evolução da pessoa durante a vida dela. Aquela pessoa que começou com muita dificuldade e ela teve uma evolução, eles sabem que essa pessoa vai subir mais do que aquela pessoa que já teve muita oportunidade e evoluiu pouco, né? Então, são processos complexos, difíceis, mas, por exemplo, e imagino que na pandemia é um grande desafio. Por exemplo, a participação do aluno, que é um meio também de se avaliar, que especialistas falam que é preciso contar. Na sala de aula, você pode reunir um grupozinho ali e falar, ele é participativo, então tem uma nota também. Na pandemia, dá para avaliar a participação do aluno, talvez também o envolvimento com os pais, enfim? Com certeza, a participação não só é avaliada, como é monitorada. Então,
nós temos uma sistemática onde cada professor monitora essa devolutiva por parte do aluno. Então, nós temos uma ferramenta virtual, uma plataforma onde são postadas as atividades, os alunos respondem, os professores interagem através do chat com eles, propõem as correções das atividades, o aluno tem a possibilidade de refazer, rever o seu erro. Aqueles que não têm acesso ao mundo digital, eles também têm essa oportunidade através das atividades impressas, então eles levam essas atividades, realizam essas atividades, respondem também por meio impresso, devolvem à escola e retiram a sequência da nova quinzena. Então, nós percebemos que esse acompanhamento da participação do estudante é algo que tem sido muito frequente e até aprimorado nesse momento da pandemia. Cada professor sabe exatamente aquele aluno que está fazendo, que está participando desse contexto das aulas e aquele aluno que, infelizmente, está ficando meio que, né, à margem, não está se envolvendo tanto. Nós avaliamos assim que no município nós temos conseguido uma grande participação dos alunos, assim, nós não temos alunos que em nenhum momento tenha dado devolutiva. Temos casos de alunos que demoram para dar essa devolutiva, às vezes não acontece no ritmo que a gente gostaria, mas todo esse monitoramento, todo esse cuidado tem feito com que a gente não tenha aí nenhum aluno fora do contexto de aprendizagem nesse momento da pandemia. E nós não podemos esquecer também que a aprendizagem, ela vai muito além dos conteúdos curriculares. E nesse contexto, nós vemos assim muitas habilidades e competências sendo desenvolvidas, né? Competências socioemocionais, acho que nunca estiveram tão em alta, competências virtuais, né, do mundo digital, e aí a gente inclui isso mais ainda para a parte dos profissionais, né? As crianças já nascem numa geração tecnológica, eles têm muito mais facilidade nesse tipo de demanda do que nós educadores. E esse contexto da pandemia fez com que nós também tivéssemos que avançar muito, aprender a usar as ferramentas digitais. Aqui no município mesmo, nós ainda tínhamos o diário de classe impresso. Com esse contexto da pandemia, fomos em busca de ferramenta, de formação para o professor, e hoje todos esses registros eles já são feitos no sistema virtualmente. Então, isso veio para ficar. São competências que foram adquiridas nesse momento e que vão facilitar a continuidade da aprendizagem, que são competências, né, que vão fortalecer no retorno presencial o desenvolvimento das ações educativas. Então, até antes da pandemia, não pensávamos na possibilidade da oferta de conteúdos virtuais aos alunos em complementação àquilo que eles estivessem fazendo na sala de aula. Hoje, essa é uma realidade que veio para ficar. Então, muitas coisas foram agregadas também com esse contexto que a pandemia nos impôs. Secretária, eu li um livro uma vez chama A Única Coisa, e vários outros especialistas em produtividade, eles falam, olha, a gente tem que reservar no mínimo 4 horas por dia, num bloco de tempo, para você se dedicar àquele estudo, àquele objetivo que você tem, né? Isso para os adultos. E aí eu fiquei pensando, olha, isso é escola, né? Na escola você vai, chega, você tem que se dedicar 4 horas, 5 horas, sei lá quanto tempo, né? Então, eu queria falar da disciplina, né? Como é que vocês têm olhado para a questão da disciplina? Se tem um horário, porque fica difícil para criança, para adulto, para todo mundo, se é uma coisa solta, faz quando hoje em dia vem cursos assim, você pode fazer a hora que você quer, e aí você, o que pode fazer a hora que quer, você nunca faz, né? Como é que tem essa questão da disciplina? Nós montamos, disponibilizamos às famílias um roteiro de estudos, então as atividades elas são disponibilizadas em formato quinzenal, mas dentro da quinzena tem um roteiro do dia, né? Qual é o conteúdo pertinente, alusivo àquele dia. Começamos também com a sistemática de videoaulas, fizemos uma seleção entre os professores da própria rede para gravação de videoaula padronizada, para que todos os alunos
pudessem ter esse acesso e não fosse necessário cada professor ficar se preocupando com essa ação, né? Estamos com conteúdos padronizados para a rede toda, cada professor complementa aquilo que é particularidade da sua turma, mas o padrão ele é feito de forma uniformizada. E essas videoaulas são disponibilizadas diariamente, então temos videoaulas para cada ano de escolaridade. Isso libera também o professor de cada turma para um acompanhamento mais individualizado para os seus alunos, né? Já que a videoaula foi feita de uma forma em que ele não precisou ficar se preparando, ficar produzindo esse conteúdo. E aí cada aluno, cada família se organiza no horário que é melhor para ela. Nós sabemos que muitos estudantes têm várias crianças dentro do mesmo ambiente familiar. E se a gente impõe um horário fixo para cada tipo, né, para cada ano, para cada série, a gente pode correr o risco da família não conseguir se organizar. Muitos pais também precisam do computador para atividades do seu trabalho. Então, a gente tem avaliado como é importante que a criança acesse o conteúdo do dia e desenvolva aquele conteúdo do dia, mas dentro da organização de horário pertinente à sua família. Secretária, a gente está aí se aproximando aí no final do ano. Nós, no Parlamento Paulista, na Assembleia Legislativa, vota o orçamento, né, e nos municípios também. Eu vi, por exemplo, uma iniciativa federal, no estado de São Paulo a gente também tem, de, por exemplo, fazer a doação de tablets, porque a gente sabe que nas comunidades há dificuldade, né? Eu tenho aluno que o pai só tem o celular e o pai está trabalhando, então ele fala, meu filho, então você vai usar o meu celular, porque eu não tenho computador, tal hora, aí a conexão cai. Então os problemas que eu acho que vocês enfrentam devem ser dos mais diversos. Eu queria que uma palavra da senhora, como secretária, quais são as principais demandas, dificuldades? É o tablet, continuar mantendo uma boa merenda para essas pessoas que têm mais vulnerabilidade social? Não é o tablet, mas é também a rede Wi-Fi que tem que chegar naquela comunidade, naquela favela, né? O que a senhora pensa para o ano que vem? Não só, claro, passada essa pandemia, se a gente voltar, mas para aprimoramento dessa tecnologia que eu acho que veio para ficar. Olha, eu acho que é de fundamental importância ações nesse sentido, como você citou, que tramita no Congresso, da possibilidade de as famílias todas terem esse acesso ao mundo digital, né? Nós percebemos que as crianças que possuem esse recurso, elas têm muito mais capacidade de conseguirem estar acessando todas as ferramentas e de estarem conseguindo se desenvolver. E isso acaba, de uma forma ou de outra, excluindo aqueles que não possuem esse acesso. Então, acho que isso é fundamental. No contexto da pandemia, a gente entende que, ao retornarmos, não vamos conseguir dar conta de todo o conteúdo que não foi trabalhado este ano, somente no horário regular das aulas. Vamos precisar de atividades de contraturno, não temos espaço físico para todos esses alunos, e aí a ferramenta digital ela vem como um importante elemento para que os alunos consigam ter acesso a esse conteúdo de recuperação, a tudo aquilo que possa estar fazendo com que avance na aprendizagem que tenha ficado deficitária no período em que as aulas ocorreram de forma remota. Então, vejo isso como uma ação fundamental. Nós procuramos aqui no município algumas formas para tentar fazer com que as famílias tivessem esse acesso, mas foi um ano muito difícil, como não houve uma possibilidade de planejamento, ninguém imaginava que íamos passar por esse momento, até mesmo esse tipo de componente está em falta no mercado. Então, nós, para este ano, não conseguimos fazer com que todas as famílias tivessem esse acesso. E aí não é só o tablet, né? É o tablet com o acesso à internet, porque sabemos que é uma outra demanda que muitas famílias não têm este acesso. Nós temos esse estudo da possibilidade de tentar custear equipamentos com
o acesso à internet àqueles alunos que precisarem dessa recuperação e que nem sempre ele vai ter todo o tempo disponível para ter essa recuperação em ambiente presencial. Então, acho que isso é muito importante e além disso, eu acho que isso deveria sim ser uma ação federal, porque acho que é uma realidade de todos os municípios, né? Então, esse acesso às tecnologias digitais, ele é de fundamental importância também para a inclusão social, né? E isso, na inclusão social, falamos também da educação, né? Do acesso aos recursos tecnológicos, às ferramentas de pesquisa, de continuidade de aprendizagem, mesmo em ambiente remoto. Acho isso fundamental. Com relação à merenda, a segurança alimentar também é algo que a gente não pode colocar em xeque. Sabemos que muitas crianças têm no ambiente escolar a principal refeição do dia. Então, por conta disso, desde o mês de abril, nós já disponibilizamos kits de alimentos, né, a todos os alunos cujas famílias se cadastraram. Esses kits de alimentos, a previsão inicial era de entrega, previsão inicial não, né? Nós reprogramamos isso para que fosse entregue até o mês de agosto, e aí no retorno presencial, que estava previsto para setembro, as crianças já voltariam a se alimentar na escola. Com esse contexto, ainda a pandemia impondo a necessidade do distanciamento e pela deliberação de que as aulas presenciais voltam só em 2021, então esse programa foi estendido até dezembro agora de 2020. Então até dezembro, todas as famílias, né, que estão com seus filhos em casa, elas estão recebendo esses kits, garantindo também a segurança alimentar. A senhora sabe que eu estudei num colégio da rede do SESC, no interior, e lá tinha um arroz doce com açúcar queimado que eu nunca mais esqueci na vida, né? Aí eu estudava que era uma beleza, né? A merendinha é fundamental, né? Até porque tem alunos que trazem de casa a sua fruta, e outros não têm, né? E aí na hora que volta do recreio, um pode voltar triste e outro volta feliz. Então, o importante é a merenda para todos. Secretária, na volta às aulas, né? O governo do estado, até esse texto aqui é do site do governo, prevê reforço e recuperação, tutoria, plantão de dúvidas, laboratório de informática e ciências, atividades esportivas e acolhimento. Eu queria saber disso em relação ao ano que vem, como é que está? Eu sei que a senhora não tem como prever, que a senhora depende de uma hierarquia e da pandemia, como é que vai se dar. Mas tem alguma previsão do ano que vem e tem algumas prioridades? Alunos com deficiência física ou em situação de recuperação vão ter prioridade? O que vocês estão pensando para 2021? Nós temos uma comissão implantada no município com profissionais dos diferentes segmentos, professores, diretores de escolas, pais de alunos, pessoal da gestão da Secretaria de Educação, e essa tem sido uma das pautas das nossas discussões. Sabemos que ao retornarmos em 2021, teremos um núcleo de alunos completamente diferente daqueles alunos que nós até então conhecíamos. Muitas transformações ocorreram nesse momento, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista social, e também, teremos a ansiedade dos pais, a ansiedade dos professores. Acho que lidar com esse fator emocional, mesmo durante esse período remoto, tem sido um dos grandes desafios. Então, a necessidade da rede prever esse apoio emocional. Então, isso é fato, nós já estamos pensando em estratégias, mesmo no período à distância, nós não deixamos de pensar nessas estratégias, entendemos que a parte emocional é uma parte que precisa ser muito bem cuidada para que as demais áreas possam dar prosseguimento. Então, tivemos várias ações, tivemos um programa chamado Apoiando Quem Educa, com grupos de psicólogos atendendo grupos de professores, fazendo todo um trabalho de encorajamento, de enfrentamento. Tivemos algumas ações também voltadas às famílias, com lives
nessas temáticas. Tivemos um dia aqui no município que foi muito bacana, que na verdade foram 3 dias, dias de esperança, onde tanto equipes escolares quanto as famílias demonstravam o carinho e a valorização de uma para com a outra. Isso resultou em ações assim maravilhosas. Tivemos equipes escolares fazendo parada no pedágio para que os alunos passassem lá, pudessem visualizar seus professores, dar um tchauzinho, buzinar. Tivemos equipes escolares em que o professor foi à casa dos alunos levar uma lembrancinha. Então, alunos que fizeram homenagens aos seus professores, puseram cartazes em frente à escola. Então, são coisas que nos renovam a esperança. E nesse retorno presencial, ações como essas, elas precisarão ser desenvolvidas para esse fortalecimento emocional. Além disso, nós temos também que ir em busca de estratégias diferenciadas de aprendizagem para esses alunos. Eles aprenderam no período da pandemia? É inegável que aprenderam, né? Eles cumpriram todo o currículo previsto para 2020? Também é inegável que não. Então, vamos trabalhar com essas habilidades essenciais, aqueles alunos com mais dificuldade. Então, o retorno, primeiramente esse acolhimento emocional, depois a questão da avaliação diagnóstica, não com essa finalidade de classificar, você aprendeu, você não aprendeu, você fez tudo, você não fez tudo, não. Uma avaliação diagnóstica para redimensionar o nosso trabalho e buscar estratégias de aprendizagem para cada ritmo de estudo dos estudantes. Então, pretendemos verificar, né, os níveis que cada um está e montarmos grupos de recuperação pensando nesses níveis. Então, determinados níveis de aprendizagens, principalmente a questão da alfabetização, algo que demande um olhar mais de perto, esses alunos vão precisar dessas estratégias de recuperação presencial. Eles vão ter que vir no contraturno, vamos ter que nos organizar para que esses alunos contem com um profissional apoiando nas suas lacunas, nas suas dificuldades. Outros alunos, eles poderão estar em níveis em que simplesmente não foi concluído todo o currículo, porque o contexto de distanciamento não nos permitiu, mas que com uma orientação presencial, complementada com atividades à distância, ele consegue recuperar aquilo que ele não conseguiu ver no período que ele estava exclusivamente à distância. Então, para esses alunos, são outros mecanismos. Para esses alunos, o equipamento tecnológico ele pode ser de grande valia para que ele possa, no contraturno, no ambiente doméstico, continuar avançando perante os conteúdos que ele assimilou em ambiente presencial. Secretária, quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui na Rede Alesp. Seu vídeo é campeão de audiência nessa área da educação entre aí os secretários, viu? Parabéns, porque vocês têm um trabalho muito legal. Eu vi que vocês têm um trabalho aí de fazer lives e tudo, é muito interessante. Eu também te mandei aí um link de um vídeo de uma especialista falando de avaliação, então você que está nos acompanhando pela Rede Alesp ou pelo YouTube, cobra lá a secretária sobre esse link aí, eu já estou passando essa responsabilidade para ela, é muito legal, e ela nem precisaria, porque ela entende muito de avaliação, ela que orienta toda a sua rede. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Eu que agradeço, pode deixar que vamos compartilhar o link aí com os profissionais, os pais, que é uma temática de fundamental importância nesse contexto. Muito obrigada. E até a próxima, falando sobre educação. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Este é mais um programa da Rede Alesp, o Conexão Legislativa. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui sempre as novidades para você. Até a próxima.